Alô, telespectador amigo, tô rouco, hein? Não é nada a ver com o áudio daqui, é realmente rouquidão. Tá frio em Belo Horizonte, temperatura fria, eu gosto de frio. Tá frio aqui em BH, na capital de todos os mineiros, como dizia o nosso Carlos Valadares, que está lá em cima nos acompanhando e orientando e protegendo, claro, junto com o Todo-Poderoso, a cidade do mais Belo Horizonte. Cidade do mais Belo Horizonte. Olha, 11h31, nesta manhã de terça-feira, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Dizem que agosto é um mês brabo, né? É um mês complicado. Nós estamos entrando no mês de agosto. E no mês de agosto eu quero dar as boas-vindas durante uma temporada ao Banco Inter, que está conosco, abraçando ao João Vitor, presidente do Banco Inter, a Priscila, a toda a família do Banco Inter. O Banco Inter, todo mundo já sabe, era o Banco Intermédio e que hoje é um banco totalmente digital. É um banco digital. E você faz tudo que você precisa no Banco Inter através do seu smartphone, do seu computador. É um banco totalmente digital, o Banco Inter. Então, se você ainda não conhece, se você já conhece, sabe do que eu estou falando. Se não conhece, vale a pena você conhecer de perto o Banco Inter. A gente vai ter tempo de falar e de, inclusive, colocar VT aqui e textos variados para vocês, ok? Então, muito obrigado pela confiança. Obrigado ao João Vitor, obrigado à Priscila e toda a família do Banco Inter. O Banco Inter patrocina, inclusive, no esporte, o São Paulo. Então, sejam bem-vindos, vocês que já conhecem o Banco Inter. Seja bem-vindo, o Banco Inter, ao BH Esportes. O programa que você, telespectador, vê todos os dias. E isto basta para nós. É o que você mais vê e mais gosta. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Hoje é o dia dos rabugentos. Nós recebemos aqui toda terça-feira o nosso J.A. Ferrari, que hoje está com uns probleminhas particulares, não pôde estar aqui conosco, e eu trouxe o não menos rabugento Flávio Carvalho, que já está aqui à nossa direita. O Almir Roberto, que esse aí está ultrapassando todos os limites da rabugice. Ele deixa o Ferrari no chinelo, deixa o Gustavo Camilo no chinelo, deixa o Flávio Carvalho no chinelo, deixa todo mundo. Só não deixa você. Todo mundo. Que é o rabugento, mais rabugento do mundo. O Almir Roberto, esse extrapola todos os limites da rabugice. E você vai ter daqui a pouquinho o Gustavo Camilo, que como sempre está agarrado aí no trânsito. O trânsito é complicado em Belo Horizonte. E com a volta às aulas, fica mais complicado ainda nas nossas principais vias, nas nossas principais avenidas. Muito bem. Hoje tem América, Série B. Tem a América, o torcedor deve prestigiar. O América é líder da competição, não perde a posição hoje, porque ele tem 4 pontos na frente do seu perseguidor. 4 pontos, não vai perder a liderança, mesmo se houver um resultado negativo, tomara que não aconteça o resultado. E se ele conseguir o resultado positivo, tomara que aconteça, ele vai ser campeão virtual do primeiro turno, entre aspas, como foi o Corinthians na Série A. Então, você que é americano, vá ao estádio. O frio tá legal, tá gostoso, vá ao estádio. Vá ao estádio porque o América, mais do que nunca, está precisando da sua companhia, da sua confiança. Vamos ter amanhã um pit stop no Campeonato Brasileiro para... Não, pit stop não, nada disso. Tem jogo amanhã normal, né? Campeonato, estou confundindo com a outra semana, que é a Libertadores. É a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai pegar o Corinthians. Não, 17ª rodada.
Não, 18ª não, 17ª. Meu fuso está atrasado. Você Eu achando que tá querendo no campo do 10 Independência rodadas hoje para não. menos, hein? Achando- A oitava dava Mineirão. um tempão para a gente recuperar. Eu acho que não tá Correia querendo atrás. ir lá no Independência hoje não, viu? Hã? Acho que você não tá querendo ir no Independência hoje não. Viu? É verdade. Então é o seguinte, é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Corinthians no Mineirão. Já temos mais de 20 e tantos mil ingressos vendidos para esse jogo. E o Cruzeiro joga na quinta. Um jogo complicado, cascudo, que é o Vasco da Gama. Que perdeu ontem pro Atlético Que Paraná em perdeu casa. ontem, perdeu. Ficou em cima do Atlético até acabar o jogo, mas acabou perdendo a partida num vacilo danado, 1-0, lá em Volta Redonda. E vem para cima do Cruzeiro com tudo. E o Cruzeiro, claro, vai tentar melhorar a sua situação na classificação do Campeonato Brasileiro, exemplo do Atlético. Se você me perguntar qual jogo, hipoteticamente, é o mais difícil para você, eu acho que é Corinthians e Atlético, Atlético-Corinthians. É um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Cruzeiro e Vasco é clássico também, é clássico do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Cruzeiro, na minha opinião, acho que o Cruzeiro é mais time que o Vasco. É mais time que o Vasco, tem mais elenco que o Vasco. E o Atlético não é mais time que o Corinthians e não tem mais elenco que o Corinthians. Então, o jogo mais difícil de Cruzeiro e Atlético, um na quarta, outro na quinta, para mim é o do Atlético contra o Corinthians. Deve ser um bom jogo, deve ser um grande clássico. É bom lembrar que o Corinthians não perdeu ainda na competição. Ele já empatou, mas perder não. Ainda não perdeu Mas nessa tá competição. 32 jogos invictos, né, Afonso? Incluindo o Paulista e o Brasileiro, 32 jogos invictos. É um recorde do Corinthians. É o recorde do Corinthians. Então é o seguinte, o chefe falou que ontem é verdade. Tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que fala que o Atlético vai muito bem fora de casa e ele vai amanhã jogar fora de casa. Que vai ser no Mineirão, não vai ser no Independência. Não é a casa do Atlético. A Mineirão é a casa do Atlético, mas, teoricamente, você leva para esse lado aí. Os grandes títulos do Atlético foram conseguidos no Mineirão. Ou pelo menos para dar uma injeção de ânimo na torcida do Atlético, acreditando que isso aí funciona. Porque, na minha opinião, estádio só funciona, ele só interfere quando o estádio é ruim, não tem conforto para o torcedor e o gramado é péssimo, aí interfere. O Independência é um estádio excelente, excelente para jogar qualquer tipo de partida, qualquer tipo de clássico, qualquer tipo de jogo de futebol. É excelente. O Independência perde na quantidade de público. Ele não perde na qualidade do público lá e de jogo lá. Ele perde só na quantidade. Lá cabem 22 mil torcedores, o Mineirão cabe 62 mil. Cabem 62 mil. Então, essa é a desvantagem. Agora, a Independência não joga, não faz gol, não defende, não é volante, não é meia, não é zagueiro. Então, mas o Atlético vai jogar no Mineirão, nesta quarta-feira. E o jogo será às 21 horas. O jogo do Cruzeiro, que horas que é? O jogo do Cruzeiro? Eu acho que é 7h30. Você Na acha? quinta. Eu vou conferir aqui. Depois te você falo. confere para nós aí. Porque eu não peguei o horário. Não peguei o horário. Pode, Gustavo, você pode ficar à vontade, como se você estivesse na sua casa, por favor. Hein? Então, minha gente, a gente vai falar sobre isso, sobre essa rodada importante, sobre tudo que vai acontecer. Eu estou ouvindo falar aí que tem gente interessada no Felipe Melo. Não sei se vocês acompanharam o áudio ontem do Felipe Melo. Se vocês ouviram o áudio dele falando sobre o Cuca. Falou que não joga mais. Com esse cara eu não jogo mais. O cara é mau caráter, é mentiroso. Eu vou partir para cima dele e rasgar ele. Que é isso, meu amigo? Você pode partir para cima dele e ele te rasgar de repente, não é não? 8 horas o jogo, João Afonso. Cruzeiro e Vasco, quinta-feira, 8 horas. 8 horas, né? Então, ele pode partir para cima de você, você pode partir para cima dele e ele te rasgar em vez disso. Mau caratismo, mentiroso, chamou o Cuca de tudo. Afonso, Você já viu isso no futebol? Eu vou passar para você. Como é que fala? Resultar em alguma coisa? Não fala mal? O Felipe Melo, ele tem um histórico, ele tem um histórico que não agrada. E ele é bom jogador, mas não dá. Eu, se sou diretor de futebol, nunca o contrataria. Jamais o contrataria. Ainda mais esses jogadores que
parece uma folha de jornal, parece um outdoor, todo pintado, todo tatuado. Ô, gente, eu particularmente, eu tenho nojo de tatuagem. Nojo. Não tatuagem mulher, mas aquela... A mulher, quando tem uma tatuagem pequenininha, simplesinha, aquela que te chama atenção, a tatuagem que te dá até tesão, entendeu? Para falar a verdade. Mas isso mulher. Agora, homem eu tenho um nojo de tatuagem, homem. E aquele que é todo tatuado e todo furado, aquele então, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, ele pode ser gente boa, bom caráter, competente, mas na minha frente eu fico com nojo dele. E eu, empresário, sentado na minha mesa lá, na cadeira, né? Diante da mesa, e chega um cidadão desse para me pedir emprego, eu falo para ele assim, não precisa nem abrir a boca, meia volta e vai embora. E você sabe o mais incrível de tudo? Não procuro saber se ele é competente, se ele é incompetente, se ele é gente boa, ou seja, eu tenho um nojo. Olha o preconceito. De tatuagem. É preconceito, sim. Olha o preconceito. Aqui, hein? preconceito. Eu tenho Fora de nojo moda, de preconceito, tatuagem, hein? tenho nojo de piercing, tenho nojo de... Para homem. Para mulher, a mulher que escreve toda também dá um nojo. Parece uma mulher suja, imunda. Olha o Você quer saber o preconceito. como, Entendeu? Afonso? Então, se você vai ser preconceituoso com isso, sou e daí? Sou e daí? Você quer saber do cúmulo? Um deputado em Brasília ontem fez uma tatuagem nas costas com a bandeira Do do Brasil. Temer, eu vi. Escreveu Temer. Que vai levar pro resto da vida. Mas esse deputado, levar pro inferno, além dele ser então, nojento, ele é louco. Além de ser nojento, ele é louco. Então, minha gente, e o Felipe Melo, ele está todo tatuado. Olha aqui, pega o Cristiano Ronaldo, que é o atleta, é esse atleta na acepção da palavra. É o maior atleta do mundo, em termos de futebol. É o maior atleta do mundo. Pega o Cristiano Ronaldo e dá uma olhadinha. Vê o cabelo. Mas você sabe o que é o erro? A culpa é de quem contrata uma porqueira dessa. Pois é. Então, assim, o Palmeiras contratou, ele falou que tem muita gente Sabia. querendo ele, sabe? Esse cara é mau caráter há muito tempo, ué. Não, mas a gente falava Ele com não o foi mau Flávio aqui caráter da hoje, pouco. não, é? Falava com o Flávio ainda há pouco, eu sou do contrato, né, Flávio? O cara tem um contrato de 4 anos, 4 de 10 anos, milhões por ano. É verdade. Falei assim, manda embora. Eu falei assim, manda, me dá meus 40 Aí milhões. ele falou, aqui, eu ele vou falou no no final do áudio dele, que? ele disse, vai. além dele chamar o Cuca de mau Vai mandar caráter, embora, nada. mentiroso, que inventa notícia para a imprensa, que desagrega o grupo, isso tudo do Cuca, ele falou do Cuca. E no final ele falou, mas eu estou sendo pretendido por várias equipes, citou o Atlético, Flamengo, Corinthians, Grêmio. tem Grêmio. Internacional. Aí o Internacional. Palmeiras foi consultado e a resposta do Palmeiras foi a seguinte: até agora, que foi ontem, não tivemos nenhuma consulta, nenhum clube de lugar nenhum do mundo perguntou sobre ele. Aí você pega o currículo do Cuca e pega o currículo desse Felipe Melo. Exatamente. Compara. Então fica aí, cuidado, hein, Daniel Nepomuceno? Você que tem dado umas deslizadas feias, cuidado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, cuidado. Vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento. Eu vou pedir um intervalo comercial, vou arrumar a casa aqui, a minha garganta. Flávio Carvalho, que está conosco, Almir Roberto, Gustavo Camilo. Líder. Nós vamos dissecar. Só para colocar em pauta aqui também, porque o mundo perdeu o juízo há muito tempo. O futebol mundial perdeu o juízo. A gente não sei onde é que a gente vai parar, não. Aí me dá depressão. Mas me dá uma depressão. Não é com preconceito, não. Você vai lá, inveja? Não, eu tenho inveja. Não tem jeito de não ter inveja, Almir. Não tem jeito de não ter inveja. Primeiro, o Paris Saint-Germain vai pagar 222 milhões de euros. Primeiro, o time também é de um sheik. Aqui, ó, 222 milhões de euros. O Neymar vai receber 50 milhões de euros como luvas. 50 milhões de euros como luvas. Para a mesma caixinha, porque é tudo do mesmo balaio, 30 milhões de euros para o papai, que está fazendo a transação. Isso me dá uma depressão, me dá uma inveja e um senso de um mundo que a gente vive
fora da realidade. O homem é shake, mas não dá. Hã? O Atlético paga 1.200.000 pro Robinho. pois é. É pior pagar 1.200 pro Robinho do que 30 pro Neymar. Aqui, 30 não, mais 50. Pois é, aqui seja. Aqui, de Mas luva. Pagar 1.200 pro Robinho é pior do que isso. Eu tô falando luva. Ave Tô falando Maria luva. do céu. Então isso me bate uma depressão. Mas você não tem nada a ver com o que os outros ganham. Não, não tenho. Eu quero que o Gustavo ganhe muito bem. Ele ganha muito bem. Tá com burro na sombra. Mas eu quero que mantenha, que continue. Tô O Almir cortando a Roberto, o Almir Roberto da mesma forma, o Flávio tô na Carvalho da sombra mesma do forma. burro. O Da burro mesma sem pé no forma, sol, eu na sombra. eu luto, eu batalho a vida inteira e estou querendo. E você, telespectador, e a maioria. Mas o cidadão que vai, ao final do mês, receber os R$872, descontado alguma coisa, cai para 500 ou 600, sei lá, cai. Pois é. Ele vai lá, bota a mão no dinheiro e sai pagando as contas dele. Na hora que ele ouve uma notícia Também dessa... começa a pagar, né? Na hora que ele ouve uma notícia dessa, meu Deus do céu. Compensação, a gente ouviu uma boa notícia. O cara no Rio de Janeiro faturou 130 milhões sozinho também na Loteria Esportiva. Loteria Esportiva não, na Mega Sena. Foi um cara do Acre? Semana passada. Foi do Acre? Foi do Acre. Foi Acre? Eu tinha lido que foi um cara do Acre, agora não sei. 137 milhões, arruma a vida, né? Ou não? Eu pago metade das minhas contas. Então nós vamos falar sobre isso, já. Vale a pena você ficar com a gente, não saia daí. Desculpe, nesta terça-feira, agora, faltando 12 minutos para meio-dia desta terça-feira, na nossa reprise, faltam 12 minutos para as 23 horas. E na madruga, 1h12 da madruga, você que está zapeando aí, que está passeando, ok? Estamos fazendo o possível para corrigir todos os erros que nós estamos cometendo tecnicamente no programa ao vivo. O nosso Charles aqui tem a maior boa vontade e é extremamente competente, mas muita coisa foge ao alcance dele. E programa ao vivo, os erros aparecem. Quando ele é gravado, a gente volta a fita. Afonso, Volta a o sorteio fita. foi feito no Acre. O ganhador é do Rio mesmo. É do Rio de Janeiro. né? O sorteio foi feito no Acre. Então, até tinha muita você gente, deixou um cara feliz no Acre, agora você... É a pessoa que tirou o dinheiro botou do lá no Acre. Rio de novo. Então, Correndo nas filas do Rio de Janeiro para tentar achar o ganhador que ele não apareceu. O cara tava no Acre passeando. a iniciativa vai aparecer com essa violência que tem Lá lá. no Rio. Ele vai aparecer, só ele vai lá com a caixa lá, caladinho, senão eu tiro tudo E aqui. com a quantidade de crime e Você não- assalto no Rio de Janeiro, se falar o nome dele lá no Rio de Janeiro, batam ele antes dele receber. Ele vai chegar na caixa e falar assim, ó, aplica caladinho, porque senão eu tiro tudo. Ninguém nem vai ficar sabendo, entendeu? Bom, então nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta já. Não saia dele, porque se sair, meu amigo, você vai ter um problema, que na volta você vai ter que sentar no colo de alguém. Tchau. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor.
é a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial, a confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe para a festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Muito bem, nós vamos... primeiro, abre a geral aqui, por favor. Aí, obrigado. Flávio Carvalho, muito obrigado, viu, por você atender o nosso convite. Nada. E você Obrigado eu por estar Você aqui. substituiu o rabugento J.A. Ferrari. Mas você está no nível dele, viu, Flávio? Engraçado, a gente vem aqui todo dia, Duquinho. Muito obrigado, viu? Não. Muito obrigado. Aqui toda hora e vai no puxa-saco lá. Muito obrigado por você vir aqui. Aqui é a sua obrigação. Aqui é obrigação. Aqui é a sua obrigação. Me deixa. Você ganha bem para isso? Me deixa. Tá? O seu salário é bom, está depositado em dia. Eu tô vendo. É a sua obrigação estar ver aqui. Aqui, ó, pingou lá, em dia, aqui, ó. Agora o Flávio Carvalho hoje não é o dia dele, tá? Também pra falar de atleta também não faz falta nenhuma, não. Aqui, ó, você fica na sua. Pra falar de atleta também não faz falta Não vem, nenhuma. não. Fica na sua. Já basta o Afonso. Então Entendeu? você Já basta o está... Afonso. Você está... Dois, Menos, hein, Gustavo? menos. Você Dois, está- eu vou dizer uma coisa, hein? Você está Dois cumprindo... Você está cumprindo a tua obrigação. Minha obrigação Dois tá não é muito fácil, não. cumprida. É verdade. Então, minha gente, quem joga Obrigado, viu, hoje... Gustavo, por ter vindo aqui hoje. Quem joga hoje... Gustavo também está cumprindo a obrigação dele e recebe um alto salário, regiamente pago em dia, para vir aqui, vem aqui e ficou com isso. A vantagem do salário Aqui, que a ó. gente recebe é que a gente fala pouco, porque você não deixa a gente falar Aqui. muito. Então a gente fala Ficou- pouco, ficou o salário é conhecido. compatível com tanto que a gente pode Exatamente. falar. Para falar bobagem, quanto menos falar, melhor. Então é o seguinte, aqui ó, e o Gustavo hoje é conhecido, todo mundo conhece o Gustavo na rua, graças ao programa, senão ele ia ficar no mundinho dele, da família dele, dos amigos dele. Eu também. E você também, Eu e todo também. mundo, entendeu? Eu não. Bom, então, eu quero agradecer o BMG, que é o seu, é o nosso banco. Um abraço para a família do BMG. Consignado é com o BMG. Você tem o cartão Mastercard BMG, maravilha? Vá usar o seu, meu amigo. BMG é o seu, é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos no Diamond, no BH Shop, no Pátio Savassi, ou aí onde você está pensando na sua casa. Poxa, qual loja que eu vou? A do Diamond, do BH Shop ou do Pátio Savassi? A mesmíssima qualidade em qualquer uma delas. Em qualquer uma delas. E você escolhe a salada na hora lá. Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E os sucos são aqueles famosos sucos verdes, detox. Bom, muito bom para a saúde. Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraço ao doutor Adriano de Silva Advocacia, agora também Advocacia Empresarial, o telefone está na tela. Um abraço também para o Renato Chiquinho, no Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, ali na Francisco Sá com Platina. Bateu, amassou, arranhou, fica estressado não. Fica não. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço também para o seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico da Show de Bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, hein? Seu Eduardo sempre me fala, eu vou lá no programa dos Rabugentos, participar lá com o Gustavo, com o Ferrari, com o Almir Roberto, vou lá participar. Senhor Eduardo, estamos te aguardando aqui como nosso convidado, ok? Rede Gutierrez de Drogaria. Olha, tem cada saldão lá, maravilhoso, desconto de no mínimo 50%. Vale a pena você procurar uma das farmácias da Rede Gutierrez de Drogaria.
Posto São Pedro, na Niquelina, 918, em Santa Efigênia. Segurança total, posto policial aberto lá 24 horas por dia. Lá tem a Deteclin, a melhor gasolina do Brasil, na bomba. Tem a água mineral Igá ou Igarapé também, Ingá ou Igarapé. Você pode levar para sua casa, para o seu sítio, para sua fazenda, para onde você quiser. Esse garrafão de 20 litros pelo melhor preço. Água mineral mesmo. Abraçando também o Padre Lucas Almeida no 34260069, 34260069. Vai te levar para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal. Depois tem Terra Santa. Eu já falei, padre, na hora que pintar Dubai, tô nessa. Dubai, Canadá, Austrália, tô nessa. Tô nessa. 34260069, 34260069 é o telefone do Padre Lucas Almeida. Abraçar o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, no 3373-1133. 3373-1133. Gustavo, vai hoje ao estádio? Afonso, como diriam os antigos com esse frio, locutores, todos os caminhos hoje levam à independência, né? Então, assim... O quê? 2 mil torcedores hoje? Não, Flávio, no último Guarani deu 6 mil. Hoje eu acredito que nesse esse frio vai dar a mesma coisa, porque tá frio demais da conta. Nunca vi um negócio desse. Tancredo falava que todos os caminhos passam por Minas. Você disse que todos os caminhos levam à independência hoje. Eu acho que a torcida do América tem um compromisso de ir lá hoje. O torcedor mineiro que quiser comparecer e prestigiar também que vá. Mas é hoje fundamental. O Londrina ganhou o último jogo de virada, um jogo em cima do CRB, eu acho. Um jogo chato, eles ganharam fora. Nós ganhamos do Guarani, né? Ganharam fora. E aí... Acho que o Vila Nova ganhou do Guarani. O Vila ganhou do Guarani, o CRB, o Londrina foi do CRB. O América pode virar campeão virtual. Virtual, né? Hoje. Campeão simbólico, né, do primeiro turno. A América hoje é o Corinthians da Série B. É melhor ser campeão de verdade do que... B. Afonso, a verdade é a seguinte, o time encaixou, o time está certinho. Foi uma parada difícil, sexta-feira passada, ganhou lá do Juventude lá dentro. Muita gente acreditava que não ia dar certo, que o time que lá ia ser muito difícil. O América controlou o jogo todo, teve todas as ações do jogo e venceu com certa facilidade, apesar de ter sido só 1-0. Hoje é um jogo mais complicado, o América está com 4 desfalques, não joga o lateral direito Norberto, não joga o volante Zé Ricardo e também não joga o zagueiro Rafael Lima e também não joga... Não, eles estão machucados e suspensos. Então, assim, começa agora o campeonato, está chegando agora na metade, esse tipo de coisa vai acontecer com mais frequência. Então você tem que ter grupo, né? E o América montou um bom grupo, tem para algumas posições os substitutos eles são à altura, para outras eu acredito que não. Se a gente não tem lateral direito, né? O Norberto é só ele, aí vai improvisar hoje lá o Juninho. Na zaga estreia o Lima que foi do Atlético, que veio. Você vê que hoje é a 18ª rodada, hoje que ele vai jogar a primeira vez. Então, porque realmente a zaga do América é consistente, fechou ali com o Rafael Lima e o Messias, e hoje o Rafael não pode jogar, então o Lima estreia hoje. Espero que faça uma boa estreia. Eu lembro do Lima, que o Lima também batia a falta muito bem, né? Chutava bem de fora da área, é alto, tem presença de área. Então tomara que ele faça um bom jogo hoje e não comprometa. É um bom zagueiro experiente, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, o América está bem servido ali. Afonso, naquele planejamento que eu fiz lá de dividir em blocos, o América está em dia, 33 pontos, né? Então se ganhar hoje, passa a ter um créditozinho de 3 aí. Eu acho que o América está no caminho certo, a perspectiva é boa, tem um retorno inteiro pela frente. A América vai precisar, em média, de umas 10 vitórias para retornar à Série A. Esse ano é um ano político, em novembro a gente tem eleição, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho de Administração. A proposta é redução do número de presidentes, inicialmente agora cair para 5, né? Então, muito ainda não? Mas assim... Eu acho que tem que ser um só. É uma composição lá interessante. Primeiro vai sair um monte de gente lá que a gente sabe que não está fazendo nada, que O Teodomiro Braga vão correr com ele? Não sei, porque aí é eleição, né? Eleição.
Mas o Teodomiro é que está em Brasília, então é outro que também está lá em Brasília, não está atuando aqui. Não sei se o que ele consegue fazer de lá. O Paulo Brant também não. Vai pra campo, fecha a camisa do América quando vai e briga com o torcedor, enche a cara e vai brigar com o torcedor. Bem sim, eu não. Então, assim, espero que isso mude, que a América consiga. Que isso não atrapalhe também esse momento, que eu estou vendo ontem, saiu notícia de que o Salum seria um dos candidatos a participar do pleito aí para ser candidato a presidente. Baita nome, né, Gustavo? Sem dúvida nenhuma, é um nome que não tem como a gente ficar discutindo, né, a capacidade dele, tomara que volte sim. Estão falando dele, estão falando lá do Zé Flávio, que eu acho que também é o tipo de gente que não pode se afastar do América, não. Então hoje, 8h30 da noite, todo mundo lá, agasalhado, com touca na cabeça e força na peruca, né? Muito a América bem. vai ganhar hoje. Tomara que dê certo. Veja bem, vou fazer a mesma pergunta para o Flávio e também para o Almir. Flávio Carvalho, você vai ver o América hoje no Independência? Pô, televisão. Na televisão. Independência não vai não. Enfrentar esse frio, Tá televisão muito 60 frio. polegadas, tranquilo. Como você também não vai no Independência hoje? Claro que eu vou. Afonso? Lógico que eu vou. Aqui. Trabalho. Sabe, Meu nome é Trabalho, sobrenome é mais fácil a gente Garcia prender o Zou e ser Independência hoje. Você entendeu? Meu nome é Trabalho, sobrenome é Hora Extra. Almir Roberto, você vai ao estádio? Não. Claro que não. Eu não vou nem no jogo do Atlético. E na Você acha que televisão? eu vou no América? Eu vou, vejo na televisão. Acho que eu não vou lá do Atlético, primeiro que não tá Mas e a merecendo. cervejinha gelada, dispensa? Não. É bom que ela não esquenta. Enquanto você toma, ela não esquenta. Você não tem problema, pode tirar da geladeira. Já tá no freezer? Deixar na geladeira, no frio, não faz diferença, ela continua gelada. Hoje é vou difícil, assistir, né? vou assistir sim, mas pela televisão. Tá um frio. Não Tá vou, muito eu confesso a vocês que eu não vou ao estádio mais, não vou mais ao estádio. Gustavo, amanhã, hoje você Não vai. faço a menor Com questão certeza. de ir. E amanhã, você vai? No Amanhã, Mineirão? não, amanhã Ao não. lado da Lagoa? Não é de jeito nenhum. 21 Amanhã horas. vou estar em casa, igual ele falou. Uma televisão não tão grande, mas bem grande. Você vai amanhã, Flávio? Na televisão. Na minha televisão, vou lá, torcer, você entendeu? Você vai amanhã, Almir? Você pro Corinthians? Não, claro que não. Telespectador, você tem que chegar à conclusão seguinte. Claro que não. Aqui, ó. Você tem que chegar à seguinte conclusão. Você só pode confiar em mim, mais ninguém. Os outros não, porque eu vou aos estádios, eles não vão. Mas não quer dizer que você vai Eles enxergar ficam em alguma casa. coisa que ninguém tem. Eles ficam em casa 60 polegadas. O fato de eu sei lá não quer dizer É grande nada. a televisão, mas o cara vê só a Não quer bola. dizer nada. Só o lance da bola, não vê mais nada. Então, o que eles falam aqui, você dá um desconto ao Flávio de 60 polegadas, ao Almir de quantas polegadas? 50. 50 e a você? 42. Só mais 42. Cada polegada você dá desconto para o telespectador. Então, a partir de hoje, você não vai mais comentar jogo, que você vai ver pela televisão. Quantos graus? Não falei comentar. Não falei comentar. Falei em acreditar mais ou menos. Quantos graus tem no óculos, hein? O quê? Quantos graus tem no óculos, na lente dos óculos? O meu? É. 138. Bifocal. Então você desconta tudo que ele falou que viu, que ele não viu também não. Aqui. Muito bem. Então, minha gente, o próximo jogo é o Atlético. Cruzeiro na quinta. Almir Roberto. Sim. Atlético e Corinthians, o técnico Micali teve coragem, meteu Elias e Robinho no banco, continua, e vai enfrentar o time do Campeonato Brasileiro, que comanda, é líder no Campeonato Brasileiro, é o dono do Campeonato Brasileiro até agora, é o campeão virtual do Campeonato Brasileiro até agora, e é o time que não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda não perdeu. O Corinthians está jogando e extrapolando, quebrando tudo quanto é tabu por aí, o Corinthians vai caminhando. E eu disse aqui ontem, vou repetir. O Corinthians tem tido, além de estar praticando um bom futebol, não tem estrela e conta com a sorte. Clube que não conta com a sorte pode ser o melhor clube do mundo. Se ele não tiver sorte, ele não chega a lugar nenhum. E o Corinthians está contando com todo tipo de sorte que pode ter. O Corinthians vai fono. Almir. Ó, falar que o Atlético vai perder para o Corinthians é quase que uma verdade, né? Embora ele não possa afirmar. É quase que uma verdade, ele não pode afirmar. Eu não sei se o Micali vai ter esse peito todo de tirar o Robinho hoje, amanhã e deixar fora também. Pode ser, sei lá. Ele vai tentar qualquer coisa para poder mudar o time do Atlético, fazer com que o elenco do Atlético reaja e parta para cima. É uma grande chance do Atlético mostrar alguma coisa para a torcida e para o Brasil inteiro, que no começo da temporada
tido como um dos favoritos para o campeonato brasileiro, para o título, tal, aquela coisa. Né? A gente nunca entende esse favoritismo que as pessoas colocam nos times. Mas no começo do campeonato, Fred, Robinho, não sei o que, botou lá. É um dos candidatos ao título. Isso aí ficou pro meio do caminho, não tem a menor dúvida, já foi a Copa do Brasil embora. Eu por mim, na minha modestíssima opinião, com 50% de desconto que tem que dar pela minha tela de 50 polegadas lá. Isso. A Libertadores vai pro mesmo caminho Você acha da que Copa do Brasil. o Jorge vai complicar? O problema não é o adversário, o problema é o Atlético. O Jorge vai complicar? Vou repetir, o problema não é o adversário, o problema é o time do Atlético, que é incompetente, inconsistente, sabe? A gente fica vendo, cara, o jogo contra o Curitiba, o time do Curitiba, sabe? Horroroso. Horroroso, caindo para as tabelas, aí o cara consegue um pênalti, que para mim Mas é aquele tal voto, não foi pênalti. E aquele tal voto de confiança? Eu nem votando eu tô mais, eu rasguei meu título eleitor, não quero saber de voto, mas para ninguém, principalmente para o time do Atlético. Não tem, não. E a solução também não é mudar de estádio, né? Não, nesse aqui, momento. A solução é... Agora a gente fica vendo o seguinte, estádio. a gente já viu nesses anos todos de profissão, né? Muda o técnico, muda o comportamento do elenco, de repente os caras podem querer, embora o Micali não seja um técnico que represente muita coisa hoje em dia no futebol, ganhou o título, ganhou lá a medalha olímpica, mas todo mundo sabe que ganhou porque o Tite estava ali por trás também. Não, enfim. o Micali tem méritos. Não vou discutir a competência dele. Mas o Tite foi fundamental. O técnico que está no Corinthians hoje, quando chegou no Corinthians, ninguém sabia quem era. Né? Então, de repente, pode ser que dê certo. Aí, dando certo, eu vou voltar num outra tecla. Eu falo assim, por que não deu certo com o outro, então? Porque o jogador fez corpo mole para tirar o cara por causa de algum problema. E aqui, a gente não vai falar que isso é invenção, que isso é mentira, que eu já vi isso um monte de vezes, acredito que todos já viram isso um monte de vezes. O jogador derruba o técnico. O técnico incomodou, tá lá o Felipe Melo agora que já foi dito aqui, não sei o quê, o cara, se deixar... Esse aí o técnico mudou o jogador. Sim, se deixar ele derruba o técnico. Fora. Porque ele só... Então, hoje o Cuca tem hoje ele já é um técnico gabaritado, né? Um técnico que tem Libertadores, enfim. Mas aqui, eu acredito que a forma de jogar pode mudar, de repente o Micali consegue motivar os jogadores, né? Consegue trazer os caras de volta para dentro do campo, ter vontade de jogar bola, porque eu acho que, pelo que eu vejo nos jogos do Atlético, falta vontade. A gente vê que falta vontade. Ele não crê que o jogador esqueça como é que joga a bola do dia para o outro. Principalmente das estrelas, não, o Atlético conseguiu. Principalmente o cara que se aposta deveriam que puxar a fila. Que ganha mais. Exatamente, o cara que tinha que puxar a fila não puxa. O Atlético conseguiu perder 3 jogos com 3 treinadores diferentes. Perdeu um com o... Como é que chama aquele dos juniores lá? Me fugiu o nome dele. Jacomini. Perdeu com o Jacomini. Depois perdeu com o Micali, com o Botafogo, o Roger. Perdeu com Jacomini, perdeu com... Não, perdeu com o Roger, perdeu com o Jacomini e perdeu com o Micali. Certo. Então é o seguinte, e perdeu com 3 técnicos diferentes, mas com os mesmos jogadores do elenco. Né? Então, assim, eu acho que a culpa não é do técnico só, não. A culpa é do técnico, de repente, o cara faz um treinamento durante a semana, trabalha, monta o time. Chega na hora, os caras se perdem dentro de campo. Eu não sei se falta conjunto, falta estrutura, falta os caras gostarem mais um do outro para jogarem juntos. Assim, cara, chega ali que eu vou tocar, né? Para não ter mais um lance como aquele do Casares, como aquele de outros jogadores. Você vê um companheiro livre para fazer o gol, você prefere arriscar um chute sem condição para poder ficar com as glórias da partida, de repente, alguma coisa assim. Né? E futebol, né? Isso é novo, ninguém nunca falou isso na televisão, que futebol é um esporte, como é que chama o negócio? Coletivo. Eu nunca ouvi isso antes, primeira vez, isso, gente. Nunca ouvi isso antes na minha vida. Mas está faltando essa coletividade no Atlético. Né? Está faltando qualidade e faltando vontade de jogar. A gente não sabe se o cara está sem condição física, porque não corre dentro de campo, fica ali parado, não marca, não busca o jogo, enfim. A gente vê um jogador como o Luan, que era um símbolo de raça do Atlético de briga, você já sai os cares querendo pegar o Luan depois do jogo e xingando todo mundo. Então, a coisa quando está no morro abaixo, cara, é uma situação muito perigosa, porque qualquer coisinha, qualquer empurrãozinho, desanda ainda mais a coisa. Igual bêbado do morro abaixo. Desanda muito mais. Qualquer empurrãozinho, o caboclo tropeça e vai pro buraco. Degringola. Né? Vai pro buraco. A gente vê aí o presidente e tá todo mundo pegando no pé, eu vejo alguns defendendo. Que ele não tem culpa. Eu acho que ele tem culpa, sim. Eu acho que ele tem culpa, sim, porque eu acho que ele é muito vaidoso, mexe pouco com o time.
e briga pouco com o elenco, cobra pouco e paga muito. Acho que ele cobra pouco e paga muito. Então, assim, na minha opinião, a tendência é que o Atlético tome uma porrada sem tamanho amanhã contra o Corinthians. Muito bem. Então, deixa eu saber do Flávio Carvalho agora sobre o jogo de quinta-feira do Detalhe, Cruzeiro. não gostaria que fosse ao contrário, mas é o que eu sinto. Flávio Carvalho a respeito do Cruzeiro que joga contra o Vasco. O Vasco que tá brigando aí, tá tentando. Perdeu para o Atlético Paranaense ontem, mas o Vasco está buscando também o seu lugar. O Vasco está tentando de todas as maneiras. O técnico que chegou também é um técnico que está mostrando serviço, meteu o Nenê. O Nenê no banco, tirou o Nenê do time do Vasco, e está correndo atrás para conseguir alçar voos mais altos, o Vasco da Gama. E o Vasco é sempre o Vasco, né? É uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Pois é, Afonso, o jogo quinta-feira, 8 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ontem, por exemplo, a gente viu o jogo do Vasco contra o Atlético do Paraná, uma parte do estádio lotado, né? E a outra parte vazia. É a torcida do Vasco. Hoje a torcida do Vasco é torcida para levar 5, 6 mil torcedores em estádio de futebol. Quando joga em São Januário e joga um jogo mais importante, Volta normalmente Redonda leva mais também não é torcedor. tão perto do Rio assim, né? Volta Redonda também não é tão perto do Rio. São 150 quilômetros, 160 Pois é. quilômetros. Né? E o cara hoje, para sair do Rio de Janeiro, para ir à Volta Redonda, ele tem que pagar hoje, pagar tudo, aquela coisa toda, e pagar ingresso de estádio. Ali é torcedor da região mesmo de Barra Mansa. É igual de Barra Santo do Piraí. Lagoas, quando jogava aqui. Então ali é torcedor de Barra do Piraí, de Barra Mansa, de Volta Redonda, né? Três Rios, daquela região ali, o torcedor fica mais perto para ir até Volta Redonda e torcer pelo Vasco. O time do Vasco, o que a gente viu ontem, é um time muito inexperiente, muito jovem, muito garoto, né? E o Cruzeiro tem que saber tirar proveito disso, porque o Cruzeiro tem jogadores experientes. E a partir daí, o time pode tirar proveito, principalmente dessa derrota de ontem. E principalmente pelo momento que o Vasco está vivendo, depois da suspensão que o Vasco teve no STJD. E pode aumentar essa suspensão ainda, porque tem novo julgamento ainda para o time do Vasco. Então, o Cruzeiro tem que jogar como se estivesse jogando aqui no Mineirão. Chegar lá, encarar o Vasco, esquecer que está jogando em Volta Redonda. Né? O Cruzeiro tem aí problemas para essa partida de quinta-feira. O Diogo Barbosa levou o terceiro cartão amarelo, não joga. O Ariel Cabral está com problema, talvez nem viaje com o Cruzeiro. O Manuel também. Né? Então, acredito que aí ele vai ter um problema para armar o meio campo. Porque... O Alisson volta. Hein? O Alisson volta. O Alisson volta. Né? Tem o time, acredito que ele pode colocar até o Nonoca ali no meio campo, no lugar do Ariel Cabral, até para reforçar mais o sistema de meio campo. O Braia deve ser o substituto do Diogo Barbosa. E aí, ele está conversando ainda, conversando com o Thiago Sobes, conversando com a turma toda, para ver como é que está a condição de cada um para esse jogo de quinta-feira. O Cruzeiro jogou domingo, joga quinta, e hoje está tendo uma preocupação muito grande de analisar a parte física do jogador para saber se esse jogador não vai chegar e estourar. Por exemplo, o jogo de domingo contra o Vitória. O Cruzeiro, em menos de 30 minutos, perdeu o Manuel e perdeu o Elber. Aí depois o técnico olha para o banco e fala assim, vou fazer o quê? Só tinha uma opção. Né? É o jogador de ataque. O Cruzeiro não estava ganhando o jogo, então tinha que mexer no ataque. E aí, quando ele teve que mexer, ele teve que colocar o Raniel e acabou. Ele podia ter outras opções se o Elber não tivesse machucado e também se o Manuel não tivesse machucado. Principalmente porque o Manuel é um reforço muito grande para a zaga do Cruzeiro. Apesar de que o Murilo vem muito bem, jogador jovem de 20 anos, sobe muito bem, mas tem hora que você vê que ele fica ainda meio que perdidão em campo. Ele precisa entrar nesses jogos importantes e ganhar experiência. E isso que é preciso. Acho que é um jogador que vai ser titular do time do Cruzeiro. Pela idade dele, pelo futebol que ele tem, que ele mostrou na base, e nas partidas que ele vem jogando aí, ele não comprometeu em nenhuma. Nenhuma. Mas ainda é um jogador que precisa entrar 20 minutos, uma hora, um tempo, certo? Para que ele possa adquirir aquela condição de experiência, né, de um jogador para ser zagueiro do time do Cruzeiro. Hoje o Dedé foi às redes sociais, rebateu a torcida do Cruzeiro, alguns torcedores, aliás, nem todos. Está chateado, né? Foi dizendo que ele está dando o máximo dele, que a fatura que ele teve agora não foi culpa dele, né? Então, que ele quer continuar no Cruzeiro,
acha que vai dar muita alegria ainda ao torcedor do Cruzeiro. E isso aí, a gente sabe que... Eles estão fazendo comparações que o Dedé está chateado. Que aquele jogador da Chapecoense que sofreu a tragédia, aquele desastre aéreo, está voltando e ele ainda não voltou. O Scherra, né? Alan Scherra, não? Não. O Russell. Russell, aliás. Está voltando e o Dedé não volta. Não tem comparação. Mas o Dedé está chateado com isso. Você se lembra, Afonso, muito bem? Com esse tipo de coisa nas redes antissociais. Você se lembra muito bem do Adilson Batista. Ele teve uma fratura no Cruzeiro, voltou, teve outra, certo? Não, o Dedé está em tratamento, está tentando, ele mais do que ninguém quer voltar. E depois o Adilson jogou no Atlético 2 ou 3 anos e muito bem, certo? Então a situação do Dedé é essa. Ele teve um problema, teve outro, e está se recuperando, vai para o campo, tem hora que dá uma corridinha, aquela coisa toda. O Dedé não tem que preocupar com ninguém, não, tem que preocupar com ele. Agora, com o clube. Importância que põe aquelas coisas em internet, não sei o quê, que é importante demais para essa coisa. Eles falam, cara. Aí falou também que o Robinho até poderia aparecer nesse jogo, mas eu acho difícil ainda, né? O Cruzeiro tem que segurar um pouco a barra. Você viu, a Arrascaeta voltou, agora 10 semanas parado. Né? Aí, Flávio, quer queira, quer não queira, a gente tem essa coisa de ficar cobrando o jogador. O jogador vive só disso. Mas a gente tem que entender, embora às vezes seja até difícil de entender, o futebol, hoje em dia, né, é um esporte praticado que o cara pratica no limite do preparo físico dele. Ele tem que estar no limite, cara. Qualquer coisinha, o cara que está no limite, ele está sujeito a uma contusão, um troço qualquer, e para recuperar leva mais tempo, justamente por ele ter que voltar nesse limite. Então, enfim. Mas que está demorando, né? Não, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro. Eu acho que as contusões estão sendo mais sérias naquela época. Mas, Gustavo, antigamente, você tem experiência disso, o Afonso também, a gente acompanhava o treinamento físico, né? A gente chegava no campo lá para ver a turma, acompanhava físico, acompanhava treino tático, aquela coisa toda. Hoje, a exigência da parte física é muito maior, porque o jogador hoje ele corre muito mais do que aquele jogador que corria 20 anos atrás. Né? O futebol hoje é muito mais de contato, é muito mais pesado do que o que era antigamente. Não, Flávio, mas isso é verdade. Mas então, tudo isso evoluiu também. Agora, a medicação evoluiu, a alimentação evoluiu, não, claro. O preparo evoluiu, o cara já é preparado. Então tudo evoluiu também. Você pega uma cirurgia de menisco antigamente, o jogador ficava quase um ano parado. Hoje, cara, 2 agulhinhas ali, então você tem... Acabou que tá de volta. Você tem mais também, você tem mais recurso hoje. Né? Hoje, com a tecnologia de informação, né, que implantou na cirurgia, tem robô operando hoje. Então, isso tudo ajuda na vida do jogador profissional. O Reinaldo, na nossa época, ele voltou para jogar futebol, voltou antes da hora e arrebentou com a carreira. Exato. E hoje, Afonso, tem uma coisa também, o seguinte, né, o jogador hoje já tem aquele exame que prevê, olha, se ele entrar quinta-feira... Lactato, mas tem outros também. Mas fratura não prevê não, só por estresse. Só. Mas tem outros também que mede a condição física do jogador para saber o seguinte, olha, ele vai chegar no próximo jogo para ter uma distensão, pode ter uma contusão. Então isso tudo evoluiu. Não sei se isso pode, não quer dizer que vai acontecer. Não, claro. Talvez... É o exame mãe de Nar. Exame mãe de Nar, porque assim, não, mas ele tem uma probabilidade. Pode ser que ele tenha. Ele tem uma probabilidade de 60%, 70%. Pode acontecer, pode ser. Né? Ele tem uma probabilidade de 60%, 70%. A tecnologia não existe, né? Tá aí, não tem jeito. Agora, uma coisa impressionante é como é que o jogador de Atlético Cruzeiro machucaram esse ano. Eu acho que estão machucando muito. Os jogadores machucaram demais. E contusões musculares, o que não mostra que foi questão de contato, que foi porque o futebol está violento, que foi foram contusões musculares, tem gente machucando sozinho. Então, eu acho que os departamentos, né, eu vi ontem com o Eduardo falando, eu dou 100% de razão para ele, tem que se explicar, porque não pode ficar jogador parado esse tempo todo, não. E quando volta, joga 30 minutos, 40 minutos e machuca de novo. Pois é, mas aí você pega... O Leonardo Silva, ele machucou 2 vezes, ele voltou e machucou, agora o Manuel voltou e machucou. Mas vem cá. A Arrascaeta volta aí eu vou pro outro lado, eu vou ser o advogado do diabo. Vou ser o advogado do diabo. Quando o jogador volta de uma contusão, quando ele volta, liberado pelo departamento médico, é sinônimo, é certeza, é garantia de que ele não vai machucar de novo? Não, Afonso, lógico que não. Ele pode machucar de novo por outra coisa. Mas não na mesma coisa. Eu posso estar jogando vôlei e quebrar esse dedo. Isso. Aí eu gesto e tal, volto e quebro ele de novo. Pode. E quebro ele outra vez. Só que é muita Eu posso ter uma distensão muscular. Eu posso ter uma distensão muscular na coxa direita. Aí eu recupero, volto, faço um movimento errado e tem de novo.
bom. É, Então, eu conheço bem. Aí eu vou para o advogado do diabo. mas Vou para o advogado do diabo. vai estar muita coincidência. O jogador, quando erra um gol, ele não vai lá e erra mais 10? Alguns sim, né? Mas não é. Mas não é assim. Sim. Erra mais 10? O caso, por exemplo, você viu o caso do Manuel, por exemplo, no jogo de domingo, ele pisou no buraco. Certo? Então, o que acontece? Isso aí é fatalidade. Você pega, por exemplo, o caso do Alisson, que o ano passado teve um estoque tremendo de contusão. Isso não teve nenhuma. Eu não estou dizendo que o departamento médico é assim ou é assado, é competente ou é incompetente. Pode ser que um jogador tenha um problema ósseo, um problema muscular, um problema qualquer, e volte antes da hora. E aí aquele problema agrava. Aí é o departamento médico. Agora, no caso do Manuel, aqui, até um amigo meu mandou falar, é que é a brincadeira que fala, que o Murilo também é uma surpresa positiva, né? Boa. O Murilo deu conta do recado. 20 anos. Depois que o Mano fez aquela bobagem num jogo lá no Bahia, acho que foi contra o Bahia. Botou o Henrique. Botou o Henrique de zagueiro, fez aquela bobagem toda, ele viu que tinha um cara lá no banco. Então esse Murilo aí pegou, assumiu, parabéns, e realmente é um jogador diferente. E são decisões também, olha o advogado do diabo aqui. Olha o advogado do diabo aqui. E são decisões também, porque nós tivemos em plena Copa do Mundo, no México, em plena Copa do Mundo. Aqui, por favor, ó, Charles, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já disse que eu tenho mais credibilidade, porque eu vou. Essa não estava, não. Não, essa não estava, não. Em plena Copa do Mundo, no México, o Brasil perdeu o zagueiro e o treinador botou o Piazza, que era volante como zagueiro. 70. Virou campeão do mundo. Em 70. Ou não? Foi. Ou não? Ou eu estou mentiroso? Aí vai naquela história, né? Como diz o Flávio... Aí você vai falar, o Eduardo Pan, se estivesse aqui, mas você vai comparar a seleção brasileira. Não, eu estou comparando situações. O Piazza, ele jogou a Copa toda de zagueiro, não foi? Jogou. Então ele já foi preparado para aquilo. Ele e o Brito. Segundo, era uma seleção formidável, né? Eu estou comparando situações. Outro ali, o cara colocou o Henrique porque ele não confiou no Murilo. Essa foi a verdade. Tanto que o Murilo estava no banco. Aí o Henrique foi expulso, machucou, não sei, e ele teve que pôr o Murilo lá. Então, assim, a do Mano foi errada. Ele assumiu que ele errou. Ele assumiu que ele errou. Não estou dizendo que você está errado, não. Não, eu estou bancando o advogado do diabo. O Mano é que errou. Porque o Roger pegou, por exemplo, o Danilo, que era lateral esquerdo, e fez dele meia, fez dele atacante, fez dele zagueiro, jogou em tudo, não jogou em nenhuma, foi embora, igual o Patrick. Foi embora igual o Patrick. O Patrick fazia tudo no Atlético. E tudo errado. Agora é a reserva do Vitória. O Patrick não jogou em todas as posições. Ele passou por todas as posições. Ele não jogou em nenhuma. Aqui, ele fazia tudo. E tudo errado. Ele passou por elas. E hoje ele é reserva no Vitória. Aqui, você está citando a Copa de 70. É bom lembrar que você falou que o Piazza foi quarto zagueiro. Na verdade, era quarto zagueiro. E a seleção tinha no banco o Fontana, que era quarto zagueiro. Você se lembra disso. Então foi uma opção, na época do Zagallo, para colocar o Piazza de zagueiro, até porque ele não confiava muito no Fontana. Depois o Fontana, inclusive, era do Cruzeiro na época, você se lembra disso? Aí o Brito, que jogou do Piazza, depois veio para o Cruzeiro. O Jairzinho também veio para o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro formou um time, né, também fantástico com essa turma de seleção. Agora, é bom lembrar que você tem no departamento médico do Cruzeiro e do Atlético dois grandes profissionais. O doutor Rodrigo Lasmar é médico da seleção brasileira. Ninguém discute. Todo mundo quer o doutor Rodrigo Lasmar hoje. O doutor Sérgio Freire, né, já passou por várias etapas do Grêmio, hoje também é de uma experiência. Mas eu ouvi uma notícia rápida, assim, não prestei atenção, fiquei até absurdado com o que eu ouvi, fiquei chateado. O doutor Sérgio Freire foi dispensado do Cruzeiro ou não? Não. Não, né? Não. Ainda bem. Eu acho que... Essa coisa, pode falar. Essa coisa do médico, do departamento médico, de todos os exames, de todos os tipos de novidades tem. Eu acho que ainda tem um final que depende daquela pergunta ao jogador. Como é que você está? Você está bem? É o subjetivo. Aí o cara fala assim, mesmo não estando bem, quer voltar, fala assim, não, estou 100%. Você sabe por quê? Vou pro campo, porque eu quero voltar. E de repente voltou. Eu concordo com isso. Isso que o Almir falou acontece e muito. Claro. Eu concordo muito com o que o Flá falou, concordo com ele. Porque o futebol está mais rápido, está mais isso, tem mais aquilo e tal. Mas eu estou dizendo que o Cruzeiro até tem jogadores demais machucando. Você não vê isso tanto no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Estão jogando a mesma coisa. Não, peraí, não. Porque não está disputando Libertadores. No Palmeiras você vê, no Corinthians, no Palmeiras você vê, no Flamengo você vê. Você não vê no Corinthians. O Corinthians saiu da curva. Eu falei no meu comentário, você não tinha chegado. Você não tinha chegado.
Eu disse que o Corinthians é líder do campeonato, campeão virtual do primeiro turno, não tem estrela e a sorte está sempre ao lado dele. Não machuca ninguém. Machucou não o Jadson, tem, Afonso. não tem cartão. Não tem cartão e está fazendo gol, está acertando Afonso, gol. mas assim, machuca um jogador. Eu estou dizendo, você pega o Cruzeiro lá, o departamento médico está cheio. Você pega no Atlético, está cheio. É isso que eu estou querendo dizer. Então não estou dizendo que os médicos são incompetentes, jamais, até porque eu não tenho nem competência para medir competência de médico. Não é quem sou eu. Eu ia até falar que eles têm que comprar, talvez não esteja comprando o remédio correto. Passa lá na Drogaria Gutierrez, lá, né? E compra um bom genérico lá que melhora essa turma aí. Mas é a parte física, né, Gustavo? É a parte, talvez a parte física. Preparação física não esteja porque outro adequada, dia eu estava na oficina, entrou um médico, o mecânico estava arrumando o carro lá, aqui ó, por favor. O mecânico estava arrumando o carro lá, arrumou o motor inteirinho do carro do médico, botou ele funcionando, o médico pagou, agradeceu, falou, doutor, uma pergunta, doutor. Fala, meu amigo. O senhor viu, eu arrumei seu carro todo, tudo legal. E perfeito. Por que o mecânico não ganha igual o médico, doutor? Ele falou, meu amigo, você já experimentou arrumar o carro com o motor funcionando? É mais ou menos isso. Você já experimentou arrumar o seu carro com o motor funcionando? Afonso, eu posso só mudar de assunto? Muda, por favor. Algumas vezes tem que mexer no motor mudar de assunto com relação a essa coisa do estádio. Eu sempre fui a favor, e ontem eu vi o Eduardo falando aqui também, e concordo com ele, que Cruzeiro e Atlético, jogos grandes, eles têm que fazer no Mineirão. Esse negócio de falar que é casa de um, casa de outro, isso é uma babaquice danada, que veio agora com esse negócio de casa. Mas não é. Não, veio por causa desse negócio da Copa, que aí a Minas Arena assumiu lá o Mineirão, a BWA assumiu a Independência, fizeram parcerias daqui a de cá e ficou essa coisa. Porque quando era a dengue, não tinha esse negócio de casa de um, casa de outro. A casa do futebol mineiro era o Mineirão. Os jogos de menor porte, eu falo isso a vida inteira. Isso, então poderiam assim, ser realizados no jogo grande é Mineirão. Jogo com público para 15 mil pode ser Independência. Independência, claro. E pronto, acabou. A inteligência manda isso. Mas acho que tem que ser o bom senso, inteligência, uma série de coisas. Então essa babaquice de falar assim, agora, aí criou o lema no Horto tá morto, o Atlético ganhou lá. Não, gente, o Atlético ganhou lá no Independência vários jogos, porque o time era bom. Se o time for bom, ele vai ganhar. Se o time não for bom, ele não vai ganhar. E cobrança por cobrança, no Independência são 22 quando está lotado. No outro é 60. No Mineirão são 62 cobrando. E assim, eu não consigo entender isso, entendeu? Então eu tô vendo o Atlético mudando de estádio, eu acho que o jogo Corinthians, independente nessa fase que o Atlético tá, tinha que ser no Mineirão, porque Atlético e Corinthians é jogo em qualquer momento de um campeonato, é jogo para casa cheia. E outra coisa, Gustavo? Então tem que ser melhor. Agora, não mudar para lá porque está sendo pressionado demais, porque o Horto não está dando certo. Isso é uma babaquice. Porque se perder no Mineirão, vai para onde agora? Vai para Sete Lagoas? Vai constrói o estádio, perde o estádio. Para com isso. Vai jogar em Sete Lagoas, vai jogar em Glauro, onde eu estava agora? Não, constrói o estádio para 40 mil. Começa a perder lá, vende. É bom lembrar. Pois é, ué. Então que essa babaquice danada. O Atlético, na Copa do Brasil, para ser campeão, ele virou um jogo com o Flamengo dentro do Mineirão, virou um jogo com o Corinthians dentro do Mineirão, ganhou no Cruzeiro dentro do Mineirão, na Libertadores foi campeão dentro do Mineirão. Vai jogar em qualquer lugar, vai ganhar. O time é bom. Ô, Flávio, o time é bom, deixa eu te contar uma coisa. Maracanã, a Copa de 50, estava entupido, o pessoal lá pro Brasil ganhar, o Brasil perdeu. 7-1 agora, o Mineirão estava entupido, o Brasil perdeu. Então, assim, não é o estádio, é o time, gente. Vai ter que parar com essa bobagem. Então, assim, o Atlético ele vai ganhar, o Cruzeiro vai ganhar, o América vai ganhar, em qualquer lugar. O torcedor ganha também, mais conforto. Agora, tem que se pensar que, para o torcedor, né, tem isso aí que você falou, o Atlético é um time que tem uma torcida enorme. Não pode se ficar diminuindo para 20 mil pessoas para ir no estádio de futebol. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que jogo grande é Mineirão, jogo pequeno com menor apelo é Independência, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético, e pronto, acabou, gente. Agora, mudar, porque no Horto tá pressão, que frescura, balela, e não gosto disso não. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final, vamos lá, Flávio. Hein? O que você quer falar, finalizando sua participação? Não, só a expectativa do jogo do Cruzeiro quinta-feira. O Vasco tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro. Se ganhar, o Cruzeiro pode ganhar 2 posições aí, chegando mais perto do G6. Eu acho que tem que dar tudo para ganhar esse jogo, porque tem toda a condição de ganhar do Vasco do Rio de Janeiro. E a sua xícara? Está na conta do chá ou já transbordou? Não, então esvaziou toda. Aquilo lá tá cabendo mais 1,5 litro d'água na xícara para encher a xícara agora. Gustavo, gente, jogo, horário? Rua Pitangui hoje, lá no Horto, 8h30 da noite, para ver o líder. Independente se o América hoje não ganhar, continua líder, ou seja, o América é o Corinthians da Série B. Então vamos lá ver o Coelhão.
incentivar e rumo a mais uma vitória. Muito bem, telespectador amigo, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí. Se Deus quiser, na quinta, nós aqui outra vez. Ele há de querer, hein? Juízo. Tchau, gente. Obrigado.